Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. Muitos que me assistem não somos inscritos, botãozinho inscrever-se, sininho para receber as notificações quando os vídeos forem ao ar. O YouTube notifica. É um prazer falar com os senhores, né? Bom, diversas notícias hoje, né? Diversas informações, opiniões e tal. E vamos começar com uma gostosa, né? O Vasco foi jogar lá no segundo turno contra o Santos, né? O locutor ficou nos sacaneando lá, né? Vasco, o time da Série A que mais conhece, o time da Série B, blá blá blá, o que mais vezes jogou, não sei o quê. E até então o Santos não tinha caído para a segunda divisão, né? Então o locutor oficial do estádio do Santos, Vila Belmiro, ficou sacaneando a gente, Soteldo pisou na bola, fez aquela palhaçada lá, né? E o castigo é maior ainda que eles pensavam, né? Santos não joga a Copa do Brasil, meus amores. Graças a Deus, mais uma punição. Caiu para a Série B, vai perder a arrecadação de Série A, não joga a Copa do Brasil e o Santos virou inimigo mortal do Vasco, né? Corinthians é inimigo mortal dentro de campo, que é o nosso maior rival atualmente, a gente não ganha desses caras, né? Chuva, sol, na água, no céu, no inferno, no fogo, na lama, a gente não ganha do Corinthians. Então Corinthians e Santos são os nossos maiores rivais agora, né? Corinthians em campo, e também nos roubou bastante vezes, né? Copa do Brasil, teve uma Copa do Brasil, que o Corinthians ainda com fenômeno, a gente foi roubado pelo Gaciba, né? Pênalti no Elton, acho que o nome dele era Elton, salvo engano. E o Santos agora com essa babaquice, então todo castigo para você, Santos, uma banana, né? Até porque Pelé, Rei Pelé é vascaíno, né? Nunca foi santista. Jogou no Santos, honrou a camisa, mas ele era vascaíno. Então, Santos não é o time do Pelé. Pelé é vascaíno. Ele apenas jogou pelo Santos. No final da vida, antes da morte, né? Já podendo falar isso, porque poderia perder contratos e tal, ele decantou lá, né? Até brincou com o Vasco, né? Carinhosamente, né? Vasquinho é meu time e tal. Então fica aí um beijo, né? Da máfia, né? Pro Santos, um abraço de urso para vocês, tá bom? Bom, na minha colinha aqui, o próximo tema é o seguinte, né? O torcedor tem que começar a pensar, né, nas coisas que são passadas para vocês, né? Tudo um jogo de palavras, né? Ninguém vai dizer que a 777 que tem que fazer dinheiro, porque é um comércio. Não, é mais fácil. Os canais grandes da internet, né? Atenção Vascaínos, Fábio Azevedo, Dieguinho, né? E outros aí, puxa-sacos, né? Falarem assim, não, o PEC quis sair. E mais. Ninguém vai dizer que a 77 tem que fazer dinheiro, né? Não. É mais fácil falar que o PEC quis sair, colocar a culpa no garoto, né? E eu também sairia, né? Estados Unidos, fazer a independência, né? Sendo que todos aqui falaram mal do PEC, todos falam mal do PEC, todos falam mal, todos os canais. Inclusive hoje eu estava vendo aqui, né? Atenção Vascaínos, né? Daquela figura abjeta do Flávio Dias, o flamenguista Flávio Dias, e do Jean, o puxa-saco maior do Flávio Dias, né? Falando um vídeo inteiro sobre o PEC, sobre as qualidades do PEC, blá blá blá, e até analisou alguma coisa legal, né? Às vezes ele fala alguma coisa interessante, esse Jean Faísca aí, ele falou uma coisa interessante. Olha, se o Vasco jogasse posicionalmente, talvez o PEC tivesse melhor aproveitamento, fosse melhor aproveitado e tal. No esquema do Vasco que tem que voltar muito para cobrir os alas e tal, mas o Sheik no Corinthians voltava demais e foi até campeão do mundo pelo Corinthians. Então isso não é argumento interessante não. O Corinthians jogava com dois pontas que voltavam demais. O Sheik, que eu não vou lembrar o Sheik, e o outro que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, multicampeão aí, campeão da Copa do Brasil inclusive. Bom, então ninguém fala esse negócio, né? As coisas são ditas nas entrelinhas. Por exemplo, outra coisa aí, esses canais aí, Atenção Vascaínos, né? Fábio Azevedo, Dieguinho, esses caras aí, esses canárias, né? Ficam dizendo assim, não, o Vasco está fazendo melhorias no estádio, no CT, porra nenhuma.
parte do estádio de São Januário está interditado. Então é mais fácil os caras dizerem que obras estão sendo feitas, né? Agora, emergencialmente, já está interditado há um tempo. Por que não faz? Porque assim, no Vasco, tudo nas coxas, a 777 faz o que ela quer, a diretoria CRVG institucional não cobra, né? Esperamos que mude com o Pedrinho e fica aí jogo de palavras. Ao invés de dizer que o Vasco está fazendo obras para liberar a São Januário, que está interditado parcialmente, né? E o CT também. Não, fala, não, o Vasco está fazendo melhorias e tal. Aí o Vasco TV solta um vídeo sobre o ônibus novo. Cara, vão se catar. Não estou preocupado com o ônibus, não. Quero é time disputar e ganhar título, desgraçados. Bom, vamos lá. Seguindo aqui, na minha colinha, né? O Vasco está mostrando aí alguma inteligência, né? Medel e Maicon, veteranos na zaga, contratou João Vitor e Rojas, mais jovens do que esses dois. Tem o Léo Pelé, tem o Capasso. Então aí, 6 da zaga, acho que está fechado, né? Mesclando juventude com experiência, né? Talvez um experiente um experiente e um jovem por jogo, né? Até quem lembra do Mauro Galvão é o Divan. O Divan dá primeiro combate, o Mauro Galvão na rebarba, e o Felipe e o Maricá segurando ali atrás, mais o Maricá, o Felipe subia mais, e na frente Luizinho e Nasa. Tem que ser assim naquele time multicampeão, né? Então, e agora as notícias que aparecem aí é que o Vasco está indo numa sequência, né? Já tem o Léo Jardim, perdeu o Ivan, mas acredita no Halse e no outro que está lá. Não vai contratar goleiro por enquanto. Vai confiar no Léo Jardim, inclusive porque o cara jogou 38 partidas, né? No brasileiro. Então, contratar um goleiro aí para não jogar e pagar fortuna e ficar de fora 1, 2 jogos, talvez o Vasco tenha segurado aí a questão apenas de Léo Jardim como um nome forte para goleiro. Zaga já falei, e agora se decanta aí o elenco, né? Partiu agora para a volância, notadamente, como o Vasco não joga no 4-3-3, primeiro volante, né? O Vasco não joga com o primeiro e segundo volante. O Vasco joga com um volante e 2 meias, que fazem a função mais defensiva do que ofensiva. Até porque com pontas, né, fica difícil você sustentar aí no meio de campo, que sempre teve um buraco, né? Então o Vasco tem nessa sequência aí. Agora estamos na volância, talvez um titular, né? O Zé Gabriel ficando na reserva, porque o Barros parece que voltou desceu para pegar mais cancha, e é importante. Inclusive, Zé Gabriel, se for fazer a primeira volância, se fizer a primeira volância, jogando de frente para o jogo, não de costa, que ele não sabe, como segundo volante, é bom. Rouba e toca. Joga por ele naquele pedaço pequeno, é bom, né? Se ele mantiver a sabedoria de que ele é limitado para outras coisas. Para primeiro volante ele é forte. Bom, na minha colinha aqui, na sequência, né? Falei agora de times equilibrados, blá blá blá. E é bom que o Vasco tem aí entre 28 a 30 jogadores, né? 11 com 11, 22, talvez mais uns 8 a 10 aí, para cada posição ter aí pelo menos 3 caras, né, em cada posição. Na zaga nós temos 6 aí, né? Então 4 reservas, 3 caras escolhidos para cada posição, para 2 ficarem como reserva. É um jogo, é um xadrez, muitos que ficam nesse segundo e no terceiro não querem ficar, querem jogar, então é complicado você mesclar aí, mesclar não é a palavra, você conseguir coadunar titular com reserva feliz. É muito difícil ter um reserva feliz, né? Mas se você revezar, der chance e tal, jogar com honestidade com o cara, é interessante mantê-lo aí. Você vai conseguir mantê-lo por mais tempo, né? Bom, não adianta fazer biquinho, né? E achar que eu só reclamo aqui da 777, né? Não vou falar mais sobre isso, já falei nos outros vídeos, mas é importante agora que o Pedrinho pegue o contrato, se é que já não leu, né? Vou acreditar na palavra dele, não vou ser que leviano para dizer que ele acessou o contrato, isso é leviandade, mas vou acreditar que ele não tem acesso ao contrato.
Pegou o contrato agora, Pedrinho? Vê aí o que pode ser feito. Fiscaliza, audita, cobra e mais. Há cláusulas contratuais que o sócio minoritário pode picar o sócio majoritário, pode fazê-lo virar um sócio retirante, com falhas, descumprimentos contratuais e até essa vergonha aí, que uma empresa da 777 lá fora, que mexe com aviões, né, sofreu penhora, cobranças na mídia, nome sujo, blá blá blá, pode estar no contrato também, porque isso aí não atrai clientes para o Vasco. Se está à frente do Vasco uma empresa caloteira, que é a 777, com várias picas aí, não estou nem dizendo que o sócio já foi pego com drogas, usou tornozeleira, nada disso. Não estou falando isso aí não. Isso é passado e eu como advogado sei que as pessoas têm o direito à segunda chance, né? Estou dizendo agora, né? Se provar que a empresa que está no Vasco é caloteira e puder afastar patrocínio do Vasco, é uma forma de você tirar judicialmente o sócio majoritário, né? Chamá-lo de retirante e indenizar esse cara aí na justiça. Isso é fato, né? Vamos só saber se os caras conseguem verificar aí, ler o contrato, né? A segunda, terceira, quarta folha até o final, porque é o que deveria ter sido feito pelo Salgado, que só ficou aí para poder reaver o dinheiro que ele colocou no Vasco, né? Supostamente 20 milhões, e deve ter juros, correção monetária, blá blá blá, blá blá blá. Bom, é importante aí que o Vasco vá atrás do Riquelme, que foi vendido forçadamente para o Sport, ele não queria, não tinha chances no Vasco, e ele saiu cuspindo marimbondos. É importante que alguém vá atrás do Riquelme e pergunte: Riquelme, o que aconteceu? Né? Por que você não jogava? E canais grandes, como a Atenção Vascaína de Flávio Dias e do Emerson, que eu até respeitava o Emerson, não respeito mais, Flávio Dias, Emerson, alguma coisa, Jean Faísca, Dieguinho, né, que virou jornalista há pouco tempo agora, né, o monossilábico que quase apedeu Dieguinho, Fábio Horroroso Azevedo, né, puxa-saco terrível. Por que esses malucos não perguntam aí pro Riquelme o que aconteceu? Porque se perguntar, se bater de frente, não entra em São Januário para participar de coletiva, não é chamado para participar dos pós-jogos, né? Não faz conteúdo em São Januário, no gramado, como fez na Atenção Vascaínos, fazendo homenagem ao Roberto Dinamite. Então os caras são canalhas, né? Eles não são jornalistas. O jornalista, né? O cara que o Supremo entende como comunicador, como jornalista, né? Como qualquer um que pode fazer isso, que tem a liberdade de expressão, tinha que perguntar. Mas ninguém pergunta por quê? Com medo de não receber convite para participar de pós-jogos, né? Aquelas perguntinhas lá, para coletivas, eventos em São Januário e para não ter acesso às notícias, né? E olha que eu sempre fui contra aqui a canalice, né? Porque para mim, parte da função jornalística ela é meio canalha, porque ela fala assim: não, eu tenho uma fonte. Mentira, não tem porra nenhuma. Recebi uma notícia lá de dentro. Mentira. Em outros ramos, você tem que provar o que você está falando. Jornalista é muito fácil você chegar, não, tem uma fonte, mas cravaram Scarpa no Vasco. E esses canais aqui que cravaram Scarpa no Vasco? Pediram desculpas? Disseram que foram mentirosos para ganhar like? Então, comunicadores, jornalistas ou não, tem uma grande parte canalha aí nesse meio, né? Bom, seguindo aqui, para fechar o vídeo, né? E voltando aqui naquele esquema do contratar experientes e jovens, né? O Vasco não pode mais ficar contratando Medeiros da vida, né? Que é um jogador mediano para bom, né? A R$1 milhão por mês na zaga. E ter contratado ele para volância e só colocou ele para jogar como zagueiro, porque ele foi mal na volância, né? E para fechar aqui, né, já reclamando de R$1 milhão por mês pro Medel, você pagaria 4 caras a 250 mil cada um, 3 caras a 330 mil reais cada um, né? E não só um Medel a R$1 milhão, né? E para fechar aqui, o PEC é mais uma prova que saiu diretoria, entre aspas, entrou 777 e a gente continua, né?
desequilibrado financeiramente, tendo que vender os melhores jogadores para fechar o ano, ou para cobrir, para fechar o ano de 2023, ou para se programar para 2024, mesmo tendo receitas de bilheteria, televisionamento, patrocinadores, né? Tá aí o PEC sendo vendido para pagar folha e blá blá blá. Esses 50 milhões de reais jamais serão utilizados para nada no Vasco, a não ser para pagar, inclusive, luvas do Payet, que até hoje está atrasada, dívidas do Léo Pelé, parece que Léo Pelé ainda deve, e outros jogadores que não foram quitados, que ainda o transfer ban não estava na cara, não estava em cima da vez, né? Canto aí, Eurico Miranda vendeu o Coutinho, né? Baratíssimo para pagar despesas, né? Para colocar um no bolso também. Thales Magno foi vendido assim. Dedé. Então, alguma coisa mudou no Vasco? Porra nenhuma. Só nos dá a mesma banana todo ano, com esse papo aí de médio a longo prazo. Vão pro inferno. E mais, agora, para fechar aqui realmente, com relação ao PEC, né? PEC, Coutinho, blá blá blá, o que eu ia falar aqui no final é o seguinte: qual vai ser o próximo aí da vez para vender? Daqui a pouco, lá para junho, vão vender outro cara aí, né? Talvez, né? Já cravo aqui, Piton. Piton vai ser vendido. Vasco e Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.